O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor. Você que reza conosco pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube, O Mãe Piedade, neste tríduo preparatório para a festa da Anunciação do Senhor. Vocês que aqui estão, que vêm lá de Lagoa Santa, também outros, percebo que chegaram mais agora à tarde, se não me engano, correto? Isso. Porque aqui a gente não enxerga muito não, a gente só vê demais. Vocês que chegaram, sejam bem-vindos. Meus caros, minhas caras, algumas vezes nós lemos a Escritura, e não são raras as vezes, nós nos esquecemos de pensar uma coisa: para quem isso foi escrito? Para quem? Há pouco eu recebi, tinha lá na minha mesa, um tanto assim de coisa para poder assinar e olhar. Com um bilhetinho assim: Padre Wagner, quando possível assinar. Esse bilhete é para mim. O pacote também. Quando nós falamos alguma coisa para alguém, nós queremos que ela entenda, correto? Em alguns casos, e eu repito, não são raros, nós lemos a Sagrada Escritura, os Evangelhos, e nos esquecemos para quem isso foi escrito. Temos a tentação de pensar, foi escrito para aquele pessoal de 2000 anos atrás. É verdade, principalmente os Evangelhos. Mas nós nos esquecemos de uma outra coisa. Aquele povo de 2000 anos atrás poderia não conhecer o mundo como nós conhecemos. Mas nós não somos muito diferente deles em muitas coisas. Muitas. E também não são raras. Por isso é importante quando nós ouvimos aqui: Jesus disse aos seus discípulos. Quem não é discípulo de Jesus, isso não faz diferença nenhuma. E tem muita gente que se senta, inclusive, em banco de igreja, que não é discípulo de Jesus. Os discípulos de Jesus são aqueles que escutam a palavra dele e querem colocar em prática. Porém, por que será que Jesus vai dizer isso no capítulo 5, versículos 17 a 19, dentro do contexto do Sermão da Montanha, das Bem-aventuranças? Por que Jesus vai dizer isso? Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Por que ele vai falar uma coisa dessa? Pensando um pouquinho, pela própria
um raciocínio lógico. Não penseis, quer dizer que alguém está pensando. Concordam? Não penseis, alguém está pensando, que ele veio abolir a lei e os profetas. Alguém pensa isso. E não é só lá atrás, agora também. Teve um tempo na igreja na qual um camarada, lá dos primeiros séculos, se não me engano, segundo, terceiro, pegou e falou assim: nós temos que jogar metade da Sagrada Escritura fora. Metade. Mais da metade. Vamos ficar com os pedacinhos do Evangelho de Lucas, com os pedacinhos das cartas de Paulo, algumas também. O resto a gente joga tudo fora. Hoje ninguém diz isso, mas hoje muita gente ensina isso. Porque pensa-se, Jesus mudou tudo. Então tudo que é passado, apagou. E nós nos esquecemos de uma coisa fundamental. Fundamental. Toda a Sagrada Escritura narra justamente a relação do povo com Deus e de Deus com o povo. Os erros e os acertos. E a sabedoria de um povo que tem muito, muito a viver e muito a aprender. E quem não aprende com o passado não sabe construir o futuro. Quem não aprende com o passado não sabe construir o futuro. Que é isso, padre? Como é que nós saberíamos construir uma casa se não aprendêssemos com quem começou antes? Pois bem, Jesus está dizendo para os seus discípulos: não pensem que agora precisam esquecer o que foi ensinado. Pelo contrário, agora vocês têm que levar ao máximo da perfeição. Como assim? Ao contrário de falarem para fazer, vivam. E sejamos bem honestos, aquelas partes que a gente menos gosta da Sagrada Escritura são aquelas que mais falam da gente, não é? Tem uma que é difícil. Todo aquele que dizer ao seu irmão patife. E quem no fundo do coração, quando está lá com aquela... Vocês não têm isso, eu tenho certeza. Vocês todas e todos são muito santos, muito calmos. Mas quando você está com aquele fogo dentro do peito, sabe? E está pronto para pegar a pessoa e fazer assim... E aí você se contém porque não é porque eu estou sentindo raiva que eu posso agir de determinada maneira. Porque quem age conforme a raiva é animal irracional. Eu tenho razão, eu tenho que pensar. Levar o pleno cumprimento é mais do que simplesmente obedecer. É entender o que está por detrás da Escritura. E aí eu me remonto àquilo que nós refletimos na homilia da parte da manhã, da celebração da manhã, hoje das 9 horas, que é justamente, os mandamentos não existem, não é porque nós seremos castigados se nós não os observarmos, é porque eles nos ensinam, inclusive, como viver cada dia com a dignidade que se precisa. Porque quem não aprende com o passado não sabe construir o futuro. E o povo de Deus, quando caminhava ao longo do deserto, quando teve a sua história, todos os erros que eles cometeram foi porque eles ignoraram justamente aquilo que já era dito. Se vocês não souberem aproveitar cada coisa com a intensidade que merece, vocês vão reproduzir as mesmíssimas coisas que sofreram. Exemplo, vocês foram escravos no deserto e teve um tempo no qual o povo de Deus continuou tendo escravos dentro dele. Isso está na Escritura.
Afinal de contas, por que Jesus diria, no Evangelho de ontem, que uma pessoa que devesse grandes quantias, quando não tivesse condições de pagar, se tornava escravo da outra? É porque existia escravidão no meio do povo de Deus. Percebam, não é meramente observar uma regra, é aprender a viver para que a gente não cometa os mesmos erros. Por isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos, não pensem que vocês podem simplesmente ignorar as Escrituras e o passado. Eu vou ensiná-los a levá-lo ao pleno cumprimento a partir não só do que vocês falam ou daquilo que está escrito, mas de um compromisso básico. Aquilo que você não quer para si, que você não faça para outro. Por isso que quando nós vemos alguma coisa na Escritura, e eu gosto muito da leitura orante, que é justamente essa, o trecho da Escritura que mais te chama a atenção é esse que você tem que rezar sempre, porque aquilo que nós mais repetimos para alguém é aquilo que aquele alguém não pode esquecer. Meu filho, pega a toalha da cama. Meu filho, pega a toalha da cama. Meu filho, pega a toalha da cama. Meu filho, não joga a toalha molhada em cima da cama. Por que é falado isso? Porque todo dia a toalha está em cima da cama. Agora, isso com as coisas mais banais. Imaginem com as coisas mais sérias. Por isso que é aquilo que Jesus diz, portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porque a gente se faz menor. Os mandamentos da Escritura nos ajudam a construir uma estrutura na qual a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa autossuficiência deem um pouco mais de lugar a coisas mais necessárias e importantes. Somos autossuficientes e quem ao longo da história nunca precisou de ninguém? Com o passar do tempo a gente começa a perceber o quanto que a gente precisa dos outros. Sou autossuficiente, se eu precisar de costurar isso aqui, eu não consigo. E não sei costurar. Mas tem alguém que sabe fazer isso, cortar tão bem. Eu tenho uma irmã que costura, que ótimo. Somos tão autossuficientes que precisamos da lei do mercado. Exemplo agora. Vemos um problema lá no leste europeu. Eu nunca fui à Ucrânia e provavelmente nunca irei. Também nem penso. Mas o que está acontecendo lá fez o quê com a gente? E se nós não tomarmos juízo, isso aí não é culpa de uma pessoa só não, porque não precisa tentar achar bode expiatório, porque isso é uma construção nossa, de todos nós. Se não criarmos juízo e não ficarmos espertos, ano que vem nós não vamos ter uma comida num preço. Quem não aprende com o passado sabe construir o futuro? O índice de analfabetismo funcional nesse país cresce assustadoramente, inclusive entre aqueles que estudam em escolas particulares. Como produziremos ciência? Como faremos progresso? É um absurdo a violência. Hoje, dependendo de uma palavra, você dá um tiro numa pessoa no trânsito. Que grande nação vamos nos tornando a partir do progresso tecnológico e esquecendo o nosso passado. E aí está, volto a dizer, Jesus diz isso aos seus discípulos porque eles estão tentados a retirar algumas coisas que os incomodava da Escritura. Como ainda hoje, existem alguns que tentam tirar algumas coisas da Escritura que os incomodam.
Alguns não querem que nós falemos da necessidade de cuidar dos outros com a responsabilidade social. Os outros não querem que nós falemos da situação de pecado, de maldade que se faz e da perversidade na qual começa a se tratar as pessoas nas suas relações. Isso a gente não pode falar. Porém, quem entende que observar os mandamentos, seguir a Escritura, é muito mais do que observar uma regra, mas é construir, é fazer com que o ser humano que nós temos condições de ser, que seja mais empático, que seja mais solidário, que seja mais responsável, que saiba lidar com as contrariedades da vida, porque a vida tem as suas contrariedades. Quem não quiser contrariedade na vida terá grandes problemas. Porque a vida sem problema e sem contrariedade é uma vida de morto. Construir um ser humano, um homem, uma mulher, que apesar de tudo consegue oferecer de si, na história, algo melhor. Esse será grande. Não porque terá poderio, não porque conseguirá destruir um país, não porque terá articulação política, mas simplesmente porque é uma pessoa melhor. Porém, quem praticar e ensinar os mandamentos, a Escritura, a lei, e se dedicar a viver isso, será considerado grande no reino dos céus, não porque ocupou um lugar, mas porque soube realmente ser aquilo que todos nós procuramos numa pessoa. Quem não gosta de se encontrar com uma pessoa agradável, educada, bondosa, generosa, séria, responsável, honesta, e que, se preciso for, fale a verdade, portanto é honesta? Quem? Eu tenho certeza que se fôssemos se eu tivesse que escolher uma pessoa para trabalhar comigo diretamente, esses seriam critérios básicos: honesta, direta, objetiva, séria, comprometida, boa, benevolente. Vocês não? Pessoas como essas não saem de cartola. Elas se aprendem a ser assim. E ninguém aprende se ninguém não ensinar. O compromisso cristão é mais do que falar de um Deus que está lá longe. O compromisso cristão é ajudar cada pessoa a ser o melhor que ela pode. Parâmetros nós temos. Portanto, quem praticar e ensinar aquilo que diz o Senhor e a Escritura com sabedoria, ajudará a surgir outros homens e mulheres melhores, mais comprometidos, mais sérios e, por incrível que pareça, também o serão. Confiando no Senhor, de pé, apresentemos nossas preces.